Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa torta fria com recheio de bacalhau, incrivelmente saborosa, muito saborosa. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita para você saborear com a família, amigos ou vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, eu vou precisar de 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado, uma cebola e 2 dentes de alho. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de azeite. Coloquei no olhômetro mesmo, viu, pessoal? Mas marque aí no seu caderninho. 3 colheres de sopa de azeite. E uma outra coisa para você escrever aí no seu caderninho é que não deixe para dessalgar o bacalhau no dia da sua produção, porque você vai se atrasar. Hoje eu já fiz uma produção aqui, ó, de dessalga do bacalhau. Aqui eu tenho 400 gramas e aqui eu tenho 500 gramas. E você pode porcionar aí de acordo com a sua produção. Você pode guardar pacotes de 1 quilo, 2 quilos. E no dia da sua produção, aí você pode fazer todo o recheio. Mas dessalgar no dia, pessoal, isso atrapalha muito e você vai se atrasar. Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer a dessalga. Mas se você quiser saber como eu faço, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E esse daqui eu vou guardar no freezer, dura até 90 dias ou mais, viu, pessoal? Observe o passo a passo. Depois que toda a cebola e o alho estiverem refogados, eu vou adicionar o bacalhau. Prontinho, pessoal. O bacalhau aqui, ó, já está completamente refogado. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente, tem coisas que acontecem que, meu Deus do céu. Eu mostrei 2 pacotes de bacalhau para vocês, né? Pois não é que eu coloquei aqui para refogar o de 500 gramas? Então, marque aí no seu caderninho. 500 gramas de bacalhau, tá bom? Eu não tenho vergonha de dizer não, porque em uma produção acontece muitas coisas, sabe? Eu preciso dar cremosidade a esse recheio. Eu não gosto de fazer a torta desse jeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês o segredo da cremosidade. Aqui eu tenho 350 ml de água, uma colher bem cheia de farinha de trigo sem fermento, e 2 colheres bem cheias de tempero tártaro. Se você não achar aí na sua cidade, você pode usar qualquer tempero pronto aí de sua preferência. Esse tipo de tempero vocês compram em casas de especiarias. É assim, olha só, pessoal. Olha, tempero tártaro. Ele é maravilhoso para peixes. Faça uso e depois volta aqui nos comentários e fala para mim. Muito bom mesmo. E aqui já tem um pouco de sal. E o bacalhau já tem sal, né? Embora ele tenha sido dessalgado, mas tenha cuidado com o sal, tá bom? E vou usar também aqui 1 colher de sopa de leite de coco em pó. Leite de coco em pó. Ah, Edva, não achei o leite de coco em pó. Então, você vai tirar o 350 ml de água e vai colocar aqui dentro da farinha de trigo uma garrafinha de 200 ml de leite de coco e vai completar para que dê 350 ml de caldo. Combinado? Mas como aqui eu não tenho o leite de coco em garrafinha, eu vou usar o leite de coco em pó, que é comprado também em casas de especiarias. Essa misturinha aqui é segredo nosso, tá? Conta pra ninguém, não. Você pode fazer isso daqui com a panela na boca do fogão, mas eu tirei aqui para mostrar melhor para vocês. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que todo esse caldo aqui, ó, fique envolvido no bacalhau. O nosso recheio já está no ponto. E o ponto é esse mesmo, tá, pessoal? Não se preocupe não, que ele não vai ficar mole.
Depois que ele esfria, ele vai ficar na textura que eu preciso. Desligue o fogo. Agora cubra com plástico e não se preocupe que o plástico aqui ele não vai derreter. Por que que eu estou fazendo isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima. O nosso recheio já está completamente frio. E olha só, o plástico não gruda e também não criou película aqui por cima. Além do bacalhau, eu vou precisar de cebolinha, tomate seco, 100 gramas de ervilhas e 10 azeitonas cortadas em cubinhos. Eu escolhi a preta. Essa ervilha aqui, ela é uma ervilha fresca. Eu compro assim, ó, congeladas. Coloquei na água morna e depois escorri. Escreve esse segredo aí no seu caderninho porque ele é muito importante. Por que que eu não coloquei esses ingredientes quando o recheio estava na panela? Porque eu quero que esse recheio tenha uma aparência de um recheio fresco, de frescor, sabe, pessoal? Porque a nossa torta, ela é uma torta fria. E aí, se eu colocasse, o que iria acontecer? Todos eles iriam ficar murchinhos. E aí não fica legal. E esse recheio, ele não pode estar nem morno, é completamente frio. Aqui já tem mais ou menos umas 3 horas. E observe a textura, é um recheio cremoso. Olha. E úmido, mas não é um úmido que tenha caldo, sabe? Porque se tiver caldo, não vai ficar legal. Então, anote todas essas dicas aí no seu caderninho. Eu cozinhei 500 gramas de batatas apenas com água. E agora eu vou amassar. E faça isso com elas ainda quentes. Batatas amassadas. E o ponto que eu preciso dessas batatas é um ponto de chantilly. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar as batatas na peneira para que ela fique mais lisa. Porque ainda que você amasse, sempre ficam uns pedacinhos de batatas. E aí, para fazer a decoração, o bico entope. Por isso que eu sempre faço isso. Agora eu vou adicionar aqui 100 gramas de requeijão cremoso e 25 gramas de queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, coloque uma colherzinha bem rasa de chá de sal. 25 gramas de queijo parmesão é meio pacotinho. O requeijão cremoso você pode substituir pela maionese, pelo creme de leite ou pelo iogurte natural. E é esse ponto aqui, olha, que eu preciso. Ele liso assim. Agora eu vou cobrir e vou guardar na geladeira. Esse purê de batata para decoração, você tem que trabalhar com ele gelado. E se você ainda não viu a minha torta de frango feita nessa forma, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vale a pena assistir. O recheio está assim maravilhoso. Como eu vou montar nessa daqui, eu tive que comprar outro pacote de pão de forma. Não vou usar os dois todos, mas por segurança, porque essa é uma forma alta e o tamanho dela, ela tem 21 centímetros de largura e a profundidade aqui é de 11. Se você não tiver esse tipo de forma para fazer a sua torta fria, você pode fazer em um refratário. Também funciona e fica perfeito. Só não vai ficar alto, mas fica bonito. Eu já fiz e fica legal. Olha, você já ajuda o canal curtindo, comentando, compartilhando. Mas se você tiver a intenção de comprar esses modelos aqui de formas, eu vendo na nossa lojinha virtual. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Antes de montar a torta, eu vou forrar com plástico e vocês vão entender o porquê. Isso facilita muito, viu? Muito mesmo.
Observe que esse lado aqui eu coloquei os pedaços para completar o fundo da forma. A próxima camada, ao invés de eu colocar esses pedaços aqui desse lado, eu vou colocar desse lado. Isso faz com que a torta fique amarrada e ela não vai desmontar quando você desenformar. Esse é um recheio úmido e você não precisa umedecer os pães. Quando você comprar os pães, observe que sempre acontece isso. Aí você vai colocar esse lado aqui para dentro, porque se você colocar assim, quando você desenformar, esse lado aqui vai ficar oco. Então, é bom que você use sempre o lado assim, lisinho. Olha, em toda a lateral. Sabe, pessoal, em uma produção existem as dicas e os segredinhos. Se você tá achando o vídeo longo, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas eu não vou chegar aqui e dizer, assista aí de qualquer jeito eu vou montar. Não, não faço isso com você não. Eu sei que o seu tempo é precioso. E você parar aqui para me assistir é uma honra. Obrigada, viu? Um beijo no seu coração. Olha só a emenda dessa vez, desse lado, a próxima desse. E a última camada, queijo cremoso, que é o creme X. Finalizo com 150 gramas de cenoura. A cenoura eu ralei aqui, ó, no lado mais fino do ralador. Cenoura crua, tá, pessoal? Pronto. Agora, leve para a geladeira e deixe lá por no mínimo 3 horas, porque é uma torta fria. Mas o ideal mesmo é que você deixe de um dia para o outro. Isso adianta muito a sua produção. Se você tem uma encomenda na sexta-feira, na quinta-feira já deixe a torta com o sabor que o cliente escolheu lá na geladeira e no dia seguinte você só vai desenformar. E aqui, ó, eu vou deixar na geladeira e no dia seguinte eu volto. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. Se você me perguntar nos comentários se pode congelar isso daqui, sinceramente, eu nunca congelei. Sempre adiantei. Quando eu trabalhava com os salgados, eu fazia a torta da cliente um dia antes, fazia o purê e guardava na geladeira. E no dia seguinte, no dia da entrega, a única coisa que eu fazia era a decoração. Somente isso. Nunca deixei para produzir a torta fria no dia da entrega. Não faça isso, principalmente se você não tiver experiência, porque você vai se atolar. E assim, o máximo que eu já deixei na geladeira, tanto o chantilly quanto a torta, 2 dias. Nunca deixei mais do que isso, tá? Porque você tem que ter segurança. E se de repente azedar, já pensou? Não deixe mais do que 2 dias não, tá bom, pessoal? Não faça isso não. Se você for fazer para comer com famílias e amigos, você pode colocar em um refratário de vidro. Ou, se você for fazer para encomendas, é bom que você coloque nesse tipo de embalagem aqui. Vocês compram em casas que vendem produtos para festa. É uma embalagem, a referência dela é a G60M. Aqui eu tenho folhas de alface. Elas já estão higienizadas. E para secá-las, eu faço assim. Forro com papel toalha, por cima coloco as folhas e depois o papel toalha. Antes de você desenformar, você forra
com folhas de alface, a embalagem que você vai entregar aí ao seu cliente, tá bom? Quando você for colocar as folhas do alface, coloque com a margem aqui, ó, considerando a margem da forma, assim. Não coloque assim, ultrapassando, porque fica feio, sabe? Olha só, tá? Então, use como referência aqui a borda do aro. Aí você puxa assim, para facilitar quando você for desenformar. Você folga assim um pouco, olha. É para isso que serve o plástico. Deixa eu mostrar de perto aqui para vocês, olha só. Como é fácil de soltar. Para fazer a decoração com o nosso chantilly de batatas, eu não coloco aqui nas laterais, apenas por cima, porque eu acho um charme, sabe, pessoal? Olha só. Se você quiser cobrir a lateral com o chantilly, pode, mas eu prefiro apenas por cima. Aqui eu vou usar um saco para confeitar. Esse saco ele é descartável. Acho que já é a terceira vez que eu estou usando ele. Não jogo fora porque a qualidade do material aqui, ó, do plástico, é maravilhoso. Para colocar o chantilly dentro do saco de confeitar, faça isso, olha, como se você fosse calçar uma meia, desse jeito. Facilita bastante, viu? Aperte até que todo o ar daqui de dentro saia. Você vai apertando e pressiona. E aí, olha, tá vendo? Já saiu todo o ar aqui, quer dizer, quase. Eu vou fazer uma decoração, mas para isso eu tenho que começar aqui pelas bordas. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que considerar isso. Agora eu vou fazer por dentro. E assim até fechar. Aqui eu terminei de colocar o chantilly de batatas. E o meio aqui eu vou enfeitar com tomate seco, salsinha, azeitonas, cenoura ralada e pimenta biquinho. Essa é um tipo de pimenta que ela não arde, ela é ótima e fica linda. Escreva isso aí no seu caderninho, experiência própria. Nunca entregue a sua torta sem fazer o pé. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, tá vendo? Observe depois que eu colocar o pé como vai valorizar. Gente do céu, que sabor maravilhoso. Sério, vocês precisam fazer. Muito boa, perfeita.
Minha gente, como eu gostaria que vocês experimentassem. Não é sério. Que sabor maravilhoso. Olha. Gente, sabe por que eu faço isso? É para você conhecer a qualidade do produto que você vai entregar ao seu cliente. Maravilhosa. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!